o colapso dos titãs, Roma, Pérsia e a ascensão do Islã. Dois gigantes dominaram o mundo antigo, e suas sombras se projetaram por séculos sobre o destino da humanidade. Roma e a Pérsia não foram apenas impérios, foram forças titânicas. Roma, durante séculos, dominou o Mediterrâneo, enquanto isso, os impérios da Pérsia foram grandes e poderosos também, moldando as estruturas políticas, culturais e religiosas de seu tempo. Porém, o que parecia eterno estava prestes a se despedaçar. No alvorecer do século VII, esses impérios, desgastados pela guerra, pela corrupção e pelas disputas internas, estavam à beira da queda. E do colapso de ambos, algo novo, algo imprevisível, estava prestes a nascer. O Império Romano e a Pérsia, dois impérios em decadência. No século VII, o Império Romano do Oriente, que herdara a majestade e a grandeza de Roma, já não era a superpotência que fora em seus dias de ouro. Constantinopla, a cidade dourada, com suas muralhas imponentes e igrejas deslumbrantes, ainda simbolizava o poder romano, mas dentro dela havia rachaduras profundas. O império se arrastava com uma burocracia inchada, um sistema administrativo ineficiente e um povo cansado pelas intermináveis guerras. O mundo já não via Roma como uma força invencível, mas como uma potência decadente e enfraquecida, dividida entre seus interesses internos e as crescentes ameaças externas. Do outro lado, a Pérsia Sassânida, que também estava vivendo seus últimos momentos de grandeza. Tentando recuperar a glória dos Aquemênidas, com sua opulência e grandiosidade, se encontrava dilacerada por disputas dinásticas internas. O império, antes imbatível, agora se via enfraquecido por uma luta constante entre o rei e a aristocracia. A estabilidade política que sustentava a Pérsia havia se tornado uma miragem, e as ambições expansionistas de seus governantes estavam em risco diante da crescente desunião interna. Em 602 d.C., o Império Romano do Oriente e a Pérsia, já enfraquecidos, estavam prestes a se envolver em um conflito devastador. O assassinato do imperador romano Maurício, em um golpe militar, gerou uma reação imediata de Cosroes II, o rei persa, que declarou guerra. Embora alegasse vingança, a verdadeira intenção de Cosroes era expandir seu domínio. O que começou como uma guerra limitada rapidamente se transformou em um conflito apocalíptico, que varreu o Oriente Médio. Durante anos, os exércitos persas marcharam sem piedade, capturando cidade após cidade. Antioquia, Damasco, Jerusalém e até Alexandria, um dos maiores centros de saber da antiguidade, caíram nas mãos dos invasores. Para os cristãos da época, parecia o fim dos tempos. A verdadeira cruz de Cristo, um dos símbolos mais sagrados do cristianismo, foi levada pelos persas como troféu de guerra. O Império Romano do Oriente, hoje chamado de Império Bizantino, estava em ruínas, mas Constantinopla, mesmo ferida, ainda não havia caído. Em meio ao caos e à desesperança, um novo líder surgiu em Constantinopla, Heráclio. Este imperador, distante das luxuosas elites bizantinas, viu a gravidade da situação e tomou decisões radicais. Heráclio não hesitou em arriscar tudo pela sobrevivência do império. Vendeu o ouro das igrejas e hipotecou o futuro de Roma, lançando-se em uma ofensiva desesperada contra a Pérsia. Ele cruzou as montanhas geladas da Armênia, forjou alianças com tribos turcas e desferiu ataques relâmpago ao coração do Império Sassânida. Em 627, Heráclio enfrentou o exército persa em uma das batalhas mais decisivas da história, na planície gelada de Nínive. O que estava prestes a ser a destruição final do Império Romano, se transformou em uma vitória esmagadora para Heráclio. O Império Bizantino havia derrotado a Pérsia, mas a vitória tinha um preço terrível. As finanças estavam arruinadas, o povo estava devastado, e as fronteiras, desprotegidas. Heráclio, embora reverenciado como herói, sabia que havia conquistado sua vitória sobre um império em ruínas, mas à custa da própria saúde de Roma. O Império Sassânida não resistiu à derrota. Cosroes II foi assassinado por seu próprio filho, e a dinastia persa se fragmentou em uma sucessão de reis fracos, muitos dos quais governaram por poucos meses. As forças de nobreza se fragmentaram, e a população, exausta pelas guerras e pelos pesados impostos, se voltou contra seus governantes. O império entrou em um período de caos absoluto, e o que restava de sua grandiosidade desapareceu nas brumas da história. Foi nesse vácuo de poder que surgiu uma nova força, inesperada, mas que mudaria o destino de todos. A partir das areias do deserto, do coração do Oriente, uma nova religião e um novo império começaram a se erguer, o Islã. A ascensão do Islã e do califado muçulmano transformou o cenário político e militar de uma maneira que poucos poderiam prever. O Império Bizantino,
ainda agonizante de sua guerra com a Pérsia, não estava em posição de resistir a uma nova onda de conquistas. Os árabes, unidos sob a bandeira do Islã, avançaram com uma rapidez e ferocidade inesperadas, tomando territórios antes considerados imbatíveis. Roma, que antes havia sido a força dominante, agora enfrentava um novo e imenso desafio. O Império Bizantino, já desgastado, viu suas terras sendo invadidas por uma onda imparável de forças muçulmanas. E a Pérsia, que havia sido dilacerada pela guerra, tornou-se o mero ponto de partida para o avanço das conquistas islâmicas. O fim da guerra entre Roma e Pérsia não marcou apenas o colapso desses impérios centenários, mas também o nascimento de uma nova era, marcada pela ascensão do Islã. Aqueles que eram considerados titãs entre os homens caíram, vítimas de suas próprias falhas internas, e no vácuo de poder que restou, o mundo antigo se reconfigurou para sempre. O Islã, nascido das cinzas da guerra, não só mudou o destino das duas grandes civilizações, mas transformou o curso da história mundial. E o que restou dos impérios que dominaram o antigo mundo foi engolido pela força de algo novo, algo que ninguém poderia ter previsto.